Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um erro muito recorrente na área das estruturas metálicas que alguns engenheiros que trabalham aí com certos softwares acabam interpretando e inserindo dados errados dos tipos de vinculação que essa estrutura vai exercer na realidade. Ok? Então vocês vão entender nesse vídeo qual é a importância de saber e aplicar a vinculação correta nas estruturas e o que isso impacta, né, na estrutura, o que isso pode gerar de malefícios para a estrutura. Ok? Então já deixa o like aí no vídeo porque vai ser um tema muito interessante e eu aposto que vai te ajudar a abrir a mente sobre esse tema de vinculações. Ok? Então nesse modelo de estruturas, eu tenho aqui uma estrutura que tem 30 metros de vão, tá? É uma estrutura que já existe. Eu estava fazendo uma prova de carga teórica, né, que é um cálculo de capacidade máxima de carga para esse cliente. É uma estrutura que tem mais ou menos uns 15 anos de idade, porque esse cliente vai fazer um isolamento acústico interno com lã de rocha, acústico térmico, né, com lã de rocha, e externo também, além da fixação de alguns equipamentos na estrutura. Então é uma casa de shows que vai ter que ser feito aí um reforço nessa estrutura para receber essas cargas adicionais, ok? Então, não vem ao caso aqui na concepção estrutural, porque é uma estrutura que já existe. Mas, durante o processamento dessa estrutura, eu me lembrei de uma dúvida muito frequente e de erros também que eu recebo para corrigir de obras que estão com problemas, que são os tipos de vinculação, né? Que tipo de vinculação eu tenho que considerar numa estrutura para que ela tenha um comportamento real, ok? Então essa estrutura ela tem 30 metros de vão por 50. É uma estrutura em arco, deixa eu colocar aqui no 3D para vocês verem. É uma estrutura em arco, onde nós temos nos banzos superiores um perfil W, né, inferiores também, e o treliçamento dela é feito com cantoneiras, né? Tanto as diagonais quanto os montantes. Só muda o tipo de cantoneira, né? O tamanho dessa cantoneira, da seção da cantoneira, que nos montantes é 1 e nas diagonais é outra seção. Tá certo? É uma estrutura bem simples, mas que tem aqui um fenômeno muito interessante para a gente explicar para vocês. Beleza? Bom, eu fiz aqui dois modelos estruturais. Vocês podem reparar aqui que eu tenho um tipo de vinculação do tipo apoio fixo, ok? E o que essa vinculação faz? Ela restringe a movimentação horizontal, né, no caso de X, e a movimentação vertical, mas não restringe momento. Então, o momento na cabeça do pilar não vai existir, ok? Ele não vai transmitir esse momento para a cabeça do pilar. Ou seja, eu não tenho movimentação lateral. Imagine que aqui nós temos o arco da nossa estrutura, eu estou dizendo que ela não vai fazer isso aqui, ó. Ela não vai abrir lateralmente por conta do travamento que eu estou dizendo para o software que existe nessa obra. Então gravem essa informação na cabeça de vocês. O que eu costumo sempre dizer, quem me acompanha há mais tempo, é o seguinte. Um pilar, pessoal, ele tem uma capacidade limitada de resistência a momentos e a esforços horizontais, né? Então imagine que quando eu vou calcular um pilar com esforço horizontal, é como se fosse uma viga com uma carga na ponta, uma viga em balanço. Esse pilar, no caso dessa obra, ele tem 9 metros de altura. Então 9 metros de altura com uma seção de 40 por 40. Ah, Felipe, é uma seção boa, né? 40 por 40. A gente pode colocar uma carga muito alta nessa estrutura que ela vai suportar. Concordo. Uma carga axial muito alta, né? Até de 160 toneladas, se a gente for considerar aí 100 kg por centímetro quadrado. Mas, e quando a gente está falando de cargas horizontais? Será que esse pilar ele é capaz de resistir? É aí que está o X da questão. Porque se a gente for analisar o seguinte, ó, vou colocar aqui para mostrar os erros dessa estrutura. Essa estrutura não apresentou nenhum erro. Todas as barras estão verdes, né? Eu estou utilizando aqui o CIP 3D para calcular essa estrutura.
E no CIP, quando a barra passa, ela fica verde, quando ela não passa, ela fica vermelha. Então todas as barras aqui elas estão passando, ó, 14% de aproveitamento, 30% de aproveitamento, barras que estão muito abaixo da capacidade limite de resistência. Porém, se a gente for analisar qual é o esforço horizontal, a reação horizontal aqui nesses apoios, vejam só, eu tenho um RX de quase 3 toneladas, ok? Então, imagine, eu tenho aquela viga em balanço com uma carga de 3 toneladas na ponta. É como se fosse uma viga de 9 metros em balanço com uma carga de uma caminhonete na ponta. É muita coisa, né? Então, quando a gente considera isso, nós temos que ter certeza que o nosso pilar terá a capacidade de resistir a esse esforço horizontal, porque senão vai acontecer isso que eu vou apresentar nesse vídeo para vocês. Vocês viram aí no vídeo? Eu não estou dizendo que o que aconteceu nesse vídeo foi o que eu estou demonstrando aqui, né, nesse modelo estrutural. Pode ter outros erros nessa estrutura que levaram ao colapso desse jeito. Mas o comportamento de colapso, né, a maneira com que a estrutura sofre essa ruína, é muito parecido. Por quê? Se eu estou dizendo que essa estrutura ela não vai sofrer movimentação lateral no software e lá na realidade ela vai sofrer uma movimentação lateral, o que vai acontecer com a estrutura? Ela vai abrir. E quando ela abrir, ela vai ter uma redistribuição de esforços que não estavam previstas no projeto em todas as barras dessa estrutura. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando nós tiramos a vinculação do tipo fixo aqui, né, do tipo apoio fixo de um lado, para vocês verem o que vai ocorrer na estrutura. Então, vou abrir aqui o arquivo para vocês. Vejam só, nesse modelo estrutural, nós temos um detalhe muito pequeno dentro do software, mas que faz uma diferença gigantesca numa obra real, que é o tipo de vinculação. Desse lado aqui, eu coloquei um apoio móvel. O que eu estou dizendo para o software agora? Que essa estrutura ela pode abrir, ok? Ou seja, essa estrutura ela vai ter que ter uma rigidez suficiente, ela vai ter que ser autossuficiente, autoportante para que ela não sofra essa movimentação lateral. E quando eu vou mostrar os erros dessa estrutura, vejam só o que acontece. Essas barras de diagonais, elas não passam. Elas estão aqui com 181% de aproveitamento, ou seja, 81% acima do limite, quase o dobro. Se elas estiverem sofrendo por compressão, elas vão dobrar. Se elas estiverem sofrendo por tração, elas vão romper. Ou seja, uma barra dessa que é fundamental para a estrutura, se ela romper, a estrutura vai começar a ruir completamente, ok? E só para vocês terem uma ideia, quando eu tenho um apoio móvel aqui, lógico, o apoio móvel ele não vai ter esforço horizontal nenhum. Só para você tirar a prova real, ó, venho aqui, o RX é 0, ok? Se eu vier aqui desse lado, no apoio fixo, eu tenho um pequeno RX aqui, ó, de quase 300 quilos, mas é menos de 10% do que eu tinha antes. Eu tinha quase 3 toneladas antes, né? Então, a distribuição de esforços é totalmente diferente. Antes eu tinha uma distribuição maior horizontalmente do que verticalmente. Isso fazia com que a estrutura não fosse autoportante. E quando fosse feita a montagem dessa estrutura, se o pilar não tivesse capacidade suficiente de resistência, essa estrutura iria sofrer uma ruína. Outra maneira de poder fazer
com que essa estrutura fosse autoportante seria colocar um tirante aqui embaixo, por exemplo. Eu poderia colocar esse tirante aqui embaixo e esse tirante faria com que, quando a estrutura tivesse a tendência de abrir, esse tirante iria tracionar, evitando que essa estrutura sofresse essa movimentação horizontal. Mas nessa obra eu não poderia fazer isso, porque iria limitar o pé direito desse galpão. Isso não podia acontecer. Então, o que foi feito? O que eu solicitei para o cliente? Que ele teria que fazer o reforço dessas barras aqui. Então, faria o reforço, aumentaria a seção dessas barras, colocando uma cantoneira dupla. No caso aqui já é uma cantoneira dupla em U. Eu colocaria um U invertido para fazer o reforço dessas barras aqui. Certo? Então, o tipo de vinculação, nesse caso aqui, é fundamental, pessoal. Então, nunca cometam esse erro de colocar uma estrutura metálica em arco com 2 apoios fixos, porque isso vai dar uma falsa impressão que a sua estrutura ela está passando em todos os sentidos, porque eu não estou dizendo a real informação para o software, para ele poder calcular de forma correta. Ok? É lógico, com tesouras desse tipo aqui, o comportamento é diferente. A gente até pode colocar 2 apoios fixos. Mas quando a estrutura tem uma tendência a abrir horizontalmente, a ter movimentações horizontais, você obrigatoriamente tem que colocar esse tipo de vinculação. Aí vocês me perguntam, mas Felipe, tem alguma diferença física na execução desses apoios, um apoio fixo, um apoio móvel? Bom, a diferença ela não é necessariamente na execução, ok? Então, vou deixar claro isso para vocês. Essa diferença é apenas na concepção estrutural. Nós podemos até fazer um insert com um furo bilongado para fazer a absorção dessas pequenas movimentações de dilatação dos elementos estruturais, mas isso não necessariamente é para simular um apoio móvel, por exemplo. Tá? É simplesmente eu colocando na teoria da aplicação dos cálculos da estrutura, dizendo essa estrutura ela tem que ser autoportante, ok? A treliça, o arco da treliça, ela tem que resistir a todos os esforços. Todas as cargas, todos os esforços têm que ser absorvidos pelas barras e, de certa forma, resistidos por essas barras sem que haja uma movimentação dessa estrutura horizontalmente. Então, aplicando esse tipo de vinculação, eu garanto isso. Então, eu posso reforçar essas barras e fazer com que essa estrutura se comporte sendo autoportante. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde tempo, se inscreve aí, porque nós temos muitos vídeos interessantes sobre o tema de estruturas para você que tem interesse em realmente aprender como se trabalha com estruturas. Ok? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!